Certo? Não é próximo, não. Tipo, memórias póstumas de Brás Cubas. Eita, como ele sabe que era assim. É póstuma. Póstuma, tá? Póstuma o quê? De Brodel. Aqui fala que começa 24 horas. É não, de 40 a 70. A mancha verde abdominal, ela começa aonde? Localizada especificamente aonde? Com quanto tempo? 24 horas. Fossa Na fossa ilíaca direita. Na fossa ilíaca direita. Por qual motivo começa na fossa ilíaca direita? O grupo resumo. Porque por causa desse seio que aparece na fossa ilíaca direita. O que mais? Vai aqui no resumo. Se você vir em apurados e recém-nascidos, não vai ter na fossa ilíaca direita, vai ter no tórax. É por causa da sulfoxihemoglobina. Sulfoxihemoglobina. O que é isso? Por quê? Eu pesquisei, mas eu não achei. É por causa da proliferação bacteriana. É a proliferação. É a alteração. Ela é a transformação quando se liga na hemoglobina e ela dá essa coloração esverdeada. Então ela começa na fossa ilíaca direita, é isso mesmo. Tem esse motivo por causa do século. No século tem uma quantidade de bactérias e ele está mais anteriorizado no abdômen. Beleza? Então se ele está mais anterior, mais bactéria, o intestino todo ele vai começar a ficar verde. Só que ele está mais à frente do abdômen, então vai ser mais fácil a gente notar externamente. Beleza? Como é que eu tenho que empurrar o substrato? Que empurra. Sulfoxihemoglobina. O que é isso? A alteração de gases. O corpo começa a produzir gás. E esse gás ele vai empurrar esses vasos e vai fazer esse mosaico aí com as artérias e veias, mais as veias no caso. Beleza? E esse mosaico vai aparecer e tem um nome que a gente falou agora, a circulação póstuma de Brodel. É essa parte verde aí, ó, cadê? Professor, todo mundo. Isso aqui, ó, todo mundo. Só quem não morreu. E não posso também, né? Mas é porque no meu lado todo mundo é bonito. É porque não tem o tempo de morte. Maquiagem. Mas olha só, inclusive ali, ó, observem que ali na face anterolateral da coxa direita, ele tem uma tatuagem, que não é, aqui ó, uma tatuagem, que não é a circulação póstuma de Brodel. A circulação póstuma de Brodel é só essa circulação aqui. Vai aparecer em qualquer lugar do corpo e vai evoluir. Vocês vão ver nas fotos a seguir, beleza? Mas voltando aqui, mancha verde abdominal, 24 horas na fossa ilíaca direita, beleza? Vai se estender para o resto do abdômen. Depois disso vai aparecer a circulação póstuma de Brodel. Quanto tempo depois? O livro fala vários tempos diferentes. A média da mancha verde, 24 horas. Beleza? Aparece aí 24 horas. A circulação de Brodel, 36 horas já começa a aparecer. Beleza? E vai evoluir. Dependendo da extensão que está no corpo, você pode dizer que tem mais ou que tem menos. Vamos ver as fotos a seguir também. Beleza? Então, esse tempo, esses horários, lá no final vai ter uma linha do tempo e aí vocês vão fixar melhor isso daí. Que nem o nível. Fala. Deixa quieto. Oi? Quando faz animação? Entende? Como assim? Faz as Não, animação. Tirar o sangue. Ah, não. Quando tira o sangue do corpo, não vai ficar tão evidente. Quando eles tiram o sangue e tiram os órgãos, eles fazem uma alteração química no corpo. Geralmente, o funerário faz, para poder conservar mais tempo o corpo para poder fazer o velório. Não é o caso aqui, não. Tá? Então, seguindo aqui, para a gente continuar a matéria e vocês vão entender. Os fenômenos
cadavéricos, eles são divididos aí em abióticos e transformativos. Os abióticos, eles são quais? Alguém me ajuda? Rigidez cadavérica, livor morte, rigidez cadavérica, desidratação. Desculpa, eu perguntei errado, tá? Os abióticos são divididos em imediatos e consecutivos. Os imediatos são quais? Perda da consciência, perda da sensibilidade, perda do falta de respiração. Perfeito. Então, olha lá, abióticos. Imediato. O que é imediato, gente? É quando a pessoa morre. Morreu na hora, já vai ter isso aqui tudo. Vai ter o quê? A perda da consciência, a perda da sensibilidade, tônus muscular, respiração, circulação e atividade cerebral. Observa que muitas das coisas que tem aí, a gente faz inclusive no protocolo de morte cefálica, para ver se a pessoa morreu. Não é isso? A perda da consciência é fácil, né? A pessoa que está consciente bate nela, vai conversar com ela. Sensibilidade, existem alguns testes que são feitos, né, de dor. Escala de Glasgow, alguém já viu? Já viu, né? Escala de Glasgow faz exame aqui no externo para ver se está com dor, né? Mamilo, aqui atrás da orelha, para ver se tem sensibilidade. Em alguns mais extremos, que era o caso da medicina legal antes, eles faziam até com fogo, pegavam um isqueiro, colocavam no antebraço da pessoa, se a pessoa não reclamasse, né? É uma perda de sensibilidade. Tônus muscular. No tônus tem um relaxamento do esfíncter. E aí tem às vezes saída de urina, saída de fezes, saída de sêmen. E o relaxamento inteiro. Inclusive o relaxamento do corpo dos olhos. Quando a gente morre, quando fala a gente, é que a gente vai morrer, né? Mas quando a gente morre, a gente não morre que nem filme, né? Com o olho aberto assim, né? O cara tá lá conversando com a pessoa e tá morrendo. Não é daquele jeito. Tem um relaxamento inclusive dos olhos. Então, raramente a pessoa morre com o olho fechado também assim. Mas é mais raro morrer com o olho aberto. Então, o que tem é o relaxamento. Parece que o João Vitor, quando tomou 5 sulgames, e ele fica na festa assim, ó. É mais ou menos esse olhar, né, João? É mais ou menos assim, o olhar forte. Tá bom? Beleza? Sensação da respiração, da circulação e assim por diante. Existem alguns testes aí arcaicos da circulação que era feito até com a introdução de uma agulha no coração. Aí ver se a agulha estava mexendo. Hoje não precisa, né? Só colocar uma leve. Então, dá para saber melhor do que uma agulha. Né? Então, hoje faz a leve, não precisa mais da agulha. Então, é o fim da picada. É mais tranquilo, né? Menos invasivo. Menos invasivo. Beleza? E aí nós temos os fenômenos abióticos consecutivos, que são esses. Você falou agora que a gente pode citar aqui: desidratação, esfriamento, o livor, a rigidez e o espasmo. Começando de baixo, ali já o espasmo. Espasmo é mais raro. Acontece geralmente quando a pessoa perde muito sangue. Então ela perde uma quantidade de sangue muito grande. Já tivemos em biologia, Coreia, viu o que é? Coreia? Coreia de Rancho, Coreia? É? Quando a pessoa tem febre reumática, tá? Tem um espasmo muscular. É mais ou menos isso que acontece na morte. Só que o cara já tá louco. Imagina tomar um ML e o cara dá uma biculitinha assim sem querer. Não, cara, ele sai correndo. Deixa eu fazer o serviço. Você faz isso comigo e fala, ele é dele, eu vou embora. Oi. Porque tem casos que a pessoa se passa bem na volta, vai perder a orelha e a volta também não. Você estava supostamente, a cana vai dar mais, né? Porque se colocar na geladeira, esses casos nunca chegou lá, a gente nunca viu não. Mas é por esses e outros motivos que a necrópsia é feita depois de 6 horas. Né? Hoje, a gente faz necrópsia depois de 6 horas, a gente precisa ver esses sinais. Mas se o cara morreu hoje, agora, eu não esperar pelo menos 6 horas, eu não vou ter como estimar esses sinais. Livor, rigidez, mancha verde, tudo. Então hoje, se eu não tenho sinais de morte clara, o cara tá sem a cabeça, um tiro no crânio, passou o caminhão por cima,
eu tenho que esperar 6 horas. Às vezes chega corpo no ML, no fim da tarde, umas 4 da tarde ali, morreu recente. A gente não faz, mesmo que chegou no horário do ML, fica pro outro dia. Né? Não, a gente deixa lá fora. Por quê? Porque se colocar na geladeira, vai parar de ter esses sinais. A gente precisa que seja visto. Então a gente deixa lá fora, em cima da mesa dele. No outro dia vai avaliar. Deixa na marca. Tá sentado lá conversando, jogando truco. Então assim, não aconteceu. Já viram aquele filme A Freira? Já viu que o cara tá no cemitério lá e aí eles puxam uma cordinha? Sim, aí no sino? Antigamente fazia isso. E uma corda para dentro do caixão. E se a pessoa fosse enterrada viva, ela puxava o sininho para dizer que estava viva. Então vários cemitérios tem um sino. Vários cemitérios tem um sinozinho assim, ó, antigo, né? Hoje não. Tinha um sinozinho com uma corda para dentro do caixão. Eu quero morrer. Há quem diga até que daí surgiu o termo salvo pelo pombo. Que aí a pessoa... Faz sentido, né? E aí a pessoa era salva pelo sininho. Agora entendi, né? Tudo faz sentido, depois de ter Estou mexendo aqui. beleza. Desidratação. O corpo, a pessoa quando morre, ela perde líquido. Inevitavelmente. Tá? A perda de líquido é uma das explicações que acontece a rigidez. Inclusive, a célula deixa de ter líquido, o corpo vai ficando rígido. Tá? Mas, oi. Pode falar. Sabe aquele caso do outro que ele morreu encostado no carro? Eu vi. Ah, de cachaça. Eu ia até colocar a foto aqui, esqueci. Eu ia colocar esse caso Ele aqui. ficou corado assim, morreu, ele ficou rígido. Ele fez corado de copo de cerveja na mão. A barriga ajudou, né? A barriga ajudou. Ajudou. Não deixou ele cair. Quando a pessoa ela perde líquido, tem uma opacificação da córnea. A córnea também desidrata. E essa foto que você mostrou ali, o resumo, mostrou? É essa foto aqui. Né? A córnea fica opaca, então tem uma opacificação da córnea. Beleza? Estão vendo que ela está um pouco mais branca? Ficando? Ele falou assim, eu não gosto de morto, não. Não gosta de morto? Que direito tu gosta? Tem horror, né? Eu estava dando aula numa outra turma, o pessoal tinha umas fotos meio violentas, né? O pessoal tu gosta disso aí? Eu falei, rapaz, eu amo. Deixa eu mais para ver. O esfriamento a gente viu agora, o que é, tá? O esfriamento é a temperatura retal, o axilar, mas mais fiel é a retal, beleza? E vou, como eu falei pra vocês, o sangue vai para a área de declive, então esse caso aí o cara morreu de decúbito dorsal. Dá pra ver bem aí que as áreas de pressão escapular e no glúteo não ficaram com flor, né? Então a cor dele normal é a cor que está na escápula ali no glúteo. E aí ficou mais escuro porque o sangue desceu e ficou naquela posição. Tá bom? Então, isso aí então é um nível. Tá? E como eu falei para vocês, se a pessoa morrer em decúbito dorsal, vai estar no ventre. Se for em decúbito ventral, na região anterior. E se morrer em pé, nos membros inferiores. A próxima foto não pode tirar a foto não, tá? Olha aí, ó. O cara chegou no ML enforcado. Chegou não, né? Alguém levou. Uma faixa. Uma faixa, não sei se é karatê, se é não sei. Não, jiu-jitsu sem laranja não, pô. Então assim, observa. Só infantil. Pô, o cara é adulto. Observa que o tórax está com uma cor diferente dos membros inferiores. Professor, não estou vendo direito. Aí a gente tirou a roupa, colocou numa posição melhor para ver, olha lá. Viu? E outra coisa, as mãos e as pontas dos dedos começaram a ficar também. Tá meio roxo também, né? Parece que está subindo. Né? Porque em área de decúbito, assim, esse, cadê?
teve um dos braços, que foi aquele que está levantado, o direito, que é justamente aquele, ele está menos roxo do que o esquerdo. Percebe que a mão esquerda está mais roxa? O direito está menos, porque ele tentou ainda sair, então ele morreu meio assim, ó, com a mão presa. Não é nem se arrependeu, o cara sufocando, aí ele tenta parar aquela agonia, né? Aí ele morreu com a mão aqui assim, agarrado. Tá aí, ó. Então, compatível aí realmente com morte, morreu em pé, pendurado. O que é aquele líquido verde ali atrás da cabeça? Aqui na maca, aqui, ó, esse líquido verde. Detergente. É, sabão para lavar o corpo. É mesmo? É. Eu achando que era Sai limpinho. Você não é diferente. É para nível hospitalar. É outro. Esse aí é para tirar o cheiro só, tá? A gente joga em cima do corpo. Tem corpo que vem com areia, com outras coisas, a gente joga lá para poder ver a lesão. Então precisa tirar sangue, tirar areia, tirar tudo que precisa para ver a lesão. Nesse caso eu só jogo para tirar o cheiro. É um reflexo. Esse caso aqui, ele estava assim, com essa mão aqui. E aí o reflexo. Nos casos de enforcamento, ele é muito comum ter a pessoa morrer com a língua fora da boca, aqui assim. Se quiser um olhar sexo, né? Mas não, ele morre com a língua fora da boca de verdade. Temos um nome para isso, é sinal de Zitkov, né? A pessoa, no momento que vai morrer na asfixia, ele acaba colocando a língua para fora da boca. E aí fica com a língua um pouco roxa. Então, e aí não vai ver não. Mas chegaram, ele estava aqui. É, ele foi tirado pendurado. Tanto é que levaram a corda, né? Levaram lá a faixa. Mas eu botou a chave. É, então aqui. Aqui dentro da faixa. Foi? Qualquer tempo que quando você foi com uma porrada, ele já estava evacuando, segurança, você falou na cabeça. É o relaxamento do tônus. Tem casos de mulheres, tem uma foto do França, inclusive, disso. Uma mulher gestante que se matou. E aí na fase enfisematose de gases, tem um relaxamento e tem a expulsão. Esses gases, além de comprimir os vasos, ele tem uma expulsão do feto. Então ela se matou, o feto morreu, claro, e aí os gases expulsou o feto. Então tem a foto do feto saindo. Beleza? Falando de livor, rigidez. Falamos também, né? Que é aqueles casos da rigidez que a gente viu. 2 horas, 2 horas. Parecia que eu ia falar 2 horas depois. 1 a 2 horas, 2 a 4 horas membro superior, 4 a 6 horas e de 6 a 8 membro inferior. Tá? Transformativo. Ele pode ser dividido em quê? Hã? Destrutivo e conservador. Foi tudo? Os dois. O Paulo falou tudo isso é grupo, né? Exato. Destrutivos. Tu não foi nada, né? Foi moral, Autólise. Exatamente. Putrefação, maceração. Pessoal, há quem diga, e o França fala isso mesmo, que a autólise, ela é o primeiro sinal de morte. Então a autólise é o que? A morte da célula. Então acontece até antes da morte. Antes da pessoa morrer, a célula já começa a morrer. Certo? Então assim, não tem muito importância médico-legal não, mas está aí. Só para poder dizer que tem a fase. Putrefação, não. Ela é dividida em 4 fases. Aí sim é importante para a gente. A fase número 1 é a fase cromática. No final vai ter um resumo disso aqui tudo, tá? Vai ter um mapa mental, tá? Deixa ela no final. Cromática, chega no final não tinha não, pega a minha. Vou estudar. Aí a mancha verde, ela está na fossa ilíaca esquerda, porque ela já evoluiu. Mas ela começa na fossa ilíaca direita, tá bom? Tem uma afogada também. Vamos chegar lá, fala sobre isso. Olha lá, ó, olha esse caso. Essa foto é minha, tá? Não pode tirar. Nesse caso aqui, foi um enforcamento também. O que vocês podem me dizer dessa foto aí? O que vocês estão vendo nos sinais que a gente já viu?
Circulação póstuma de broadel em membro superior, ombro, tórax, não é isso? O livor em membros inferiores e braços. Mancha verde abdominal que se expandiu já para o resto do abdômen, né? Mancha verde abdominal se expandiu para o resto do abdômen. Mancha verde abdominal. Como é o nome daquela mancha verde do abdômen? Mancha verde abdominal. Beleza? E aí, pessoal, ela se expandiu, começou na foto direita e se expandiu. Foi para o resto do tórax, para os membros inferiores, e ela vai seguindo a evolução. Observa ali que a circulação de broardel, ela está um verde, mas ela não começa verde, ela começa como se fosse um nivô, daquela cor ali de violeta, sei lá. E aí depois ela vai ficando escura. Nesse caso ela está um verde mais claro, até ficar verde escuro como aquele caso que a gente trouxe. Tá? E novamente é de sabão, né? Nas costas não tinha muita coisa, olha lá, ó, nas costas, né? Não tinha muita coisa assim. Mas o que foi essa morte? Foi suicídio. Tem a região cervical, né? Demorou? Um decalque no sul. Hã? Demorou? Pra morrer? Não, Acho que não perguntou. Então, demorou pelo menos 12 horas. Né? Porque, ó, os livores estão fixos, membros inferiores, né? Superiores ali. Então demorou pelo menos isso aí pendurado. Mas ele morreu em 5 minutos. Qual que aparece por último? De qual desses? De qual desses que aparece por último? Então, é uma evolução, na verdade. Começa a mancha verde, abdominal. O livor começa antes, né? 12 horas. Livor. Mancha verde, 24 horas. Aí ela vai evoluindo aí até 36 horas. Parece a circulação de broardel e aí vai evoluindo. Tá? Até a fase de enfisematose de fato. Quais áreas mais ou menos que Dessa pessoa? Não lembro não. Isso aí, né? Que essa pessoa começa a ter louro. Mudou? Até vivo tem às vezes. Acontece com muita frequência. Então, nesse caso aqui específico, eu não lembro o que foi que aconteceu. Mas geralmente são pessoas que ou moram sozinhas, como aconteceu aqui, ou que vai pra casa de alguém, ou pra outro lugar e se mata e o pessoal fala, cadê fulano, cadê fulano? Aí quando vê, acha que tá nesse estado já. Mas normalmente não acha assim. Normalmente acha sem o livor ainda. Quando chega no IML, o livor ele não está no nível inferior. Né? Não quer dizer que não tem sinais de morte de enforcamento. Fala. Aquele homem que se matou ali na rua, no seu apartamento, ficou 7 dias. Um professor, foi o que fez, não foi tempo? Ele já estava nesse estado, você sabe? 7 dias já está no pior. Ele só foi achar que os vizinhos sentiam a carniça. Ou porque os alunos estavam querendo saber da nota do portal. Mas provável. Como que faz a festa dele? Porque tem revista Depois da parte verde, o corpo vai ficando com essa cor mais escura, né? Coloração mais enegrecida. Tá? Ainda é na fase cromática, beleza? Depois da fase cromática, começa a fase enfisematosa, e aí sim é de gases. Não tem mais ou menos um limite aí de quando começa uma e quando acaba a outra, porque é uma coisa que vai evoluindo, tá? Então as próximas fotos são mais feias, tá? Que é a do que é enfisematose. Enfisematose, é mais feia, também chamada de fase gasosa. Então aí tem uma foto, dá pra ver a língua, né? Protusão da língua, aqui. Os olhos estão aqui, né? Protusão da língua aqui. Os olhos estão aqui, tá escuro. Porque o corpo fica escuro, lembra que eu falei? A pele fica escura. Na foto de lado dá pra ver melhor. É a língua? É a língua que tá pra fora. Mas aí já encontraram ele assim. Já encontraram assim. Essa foto é minha, tá? Quantos dias? Aí tem uns 5 dias, 6 dias já. Esse professor já tinha visto. Então, gente, o corpo vai ficando mais escuro. A pele vai ficando mais escura. Eu não consigo dizer qual a cor da pele. Eu não consigo ver fisionomia.
Não consigo ver direito os olhos ali, tá? Mas eu consigo saber qual foi a causa da morte. Se eu abrir, se tiver lesão, tiver facada, tiver tiro, eu consigo ver, tá bom? Produção da língua, do abdômen e do testículo. O testículo fica bem grande. Inclusive aquele caso do hipocárdio, vocês viram que tinha um momento, né? Então tem momento do testículo. Aqui dificilmente encontrar desse jeito aí, né? Por causa da miese e coisa, não. Não, fica sim. Acho. Enfim, só não fica se tiver ação da fauna, na fauna assim do mato. Mesmo igual esse cara que morreu dentro de casa. Não chega, tá tudo podre já quando chegar. Acho que a próxima foto eu vou te mostrar uma que chegou assim. Tá no meio do mato. Vai lá, bicho. É dinheiro. Vai não ter bicho. Sério? Não, tu deixa uma carne na pia da cozinha assim, pelo já, né? Não. Cara, o que eu fico pensando olha essa foto aqui. Isso aqui foi lá no ML, certo? E eu, como eu falei pra vocês, esse aqui foi achado no meio do mato. Esse cara aqui, ele participou de um roubo de uma casa, roubou muito dinheiro, e aí tinha uma quadrilha envolvida, e aí eu acho que a quadrilha matou o cara. E pra ficar com dinheiro, entendeu? Foi eliminando as pessoas pra ficar com dinheiro. E aí foi achado no meio do mato. Então assim, ele tá com uma coloração meio branca aí, mas na verdade ele era negro. A pele vai perdendo a cor também aí nessa fase, vai ficando escuro depois branco. E aí a gente consegue ver que tem bicho ali, tem mosca, tem lava, tem tudo. O olho dele, pra ter uma ideia, tinha um monte de lava aqui, um monte. Nem tinha mais. Tava com medo. Tinha muita lava. Então assim, oi? Lava também. Lava. Essa é aquela da música. Essa é a fase. É que você tá com luvas. Ele é que aqui vai perder. Pessoal, só uma coisa aqui, deixa eu contar a história. Ele foi achado, e aí ele foi achado no meio do mato, vítima de tiro, bala. A gente colocou no scanner antes, né? Tem a foto do scanner, deixa eu ver. Cadê? Olha lá, ó. As balas. Tô tranquilo. Quantos tiros tem? 3 tiros. Os dois estão fáceis de ver aqui, né? E o outro tá aqui no meio, ó. Tem uma bala aqui. É mesmo. Empresa de baixo pra cima. Tá vendo aqui? Tá aqui agora. Aqui é o fragmento. Aqui, ó. Paga a mandinha e o cara falou tchau. 2, 3. John Wick. Coisa de filme. Causa da morte, alergia a chão. No crânio, é isso aí que a gente vê. Olha como é difícil ver a lesão. Olha a mosca. Isso aí foi antes de jogar aquele sabão. Quando joga o sabão, melhora. A mosca sai, fica as bichas. Tem foto? Tem não. Eu tenho foto no computador. Pode. Então, ele levou. Deixa eu colocar aqui. Professor, esse é o natural. Professor, o senhor tinha Podia te dar um bicho desse aí, você chama nós pra responder isso? Ô, professor, você nunca vomitou, não? Oi? Você nunca vomitou, não? Eu não. Eu tô quase. Isso aí que eu Viu, chefe? Você quer isso? Ele quebra as cheiras só pra sair. Vai sair de brincar, sei lá. Eu também tenho duas mãos. Uma bem cabulosa, né? Eu não sei dormir assim, falei de brincar. Aqui. Colocamos no scanner, várias imagens, né? De perfil aí, eu vou de frente agora, naquela de perfil, aí dá pra ver melhor. Um aqui, outro aqui e outro aqui. Não, tem vendo? Moço do escapapá, eu jogou maciça. Tinha uma fratura aqui extensa, tá vendo? Olha a fratura. Gigantesca.
Vai coronhar que ele levou. Não, pera. Fizemos também no tórax, né, pra ver se tinha uma lesão, não tinha nada. Deixa eu até professor, volta lá do tórax lá. A pauta dele que tá vendo o tamanho aí, ó. O quê? É a telectasia, você não tá vendo? A telectasia aí, ó. A telectasia? Há quem diga aí, tem umas correntes querendo criar uma especialidade, uma sub da radiologia, que é a radiologia forense. Por quê? Se eu pegar isso aqui e mostrar para um médico radiologista, ele não vai entender nada. Ele vai falar, não sei o que. Por quê? Porque observa que existe gás aí dentro. Então até os músculos, eles estão parecendo. Vocês gostam daquele chocolate suflê? Ah, velho. Que é meia água? Sim. Fica aqui. E é gostoso, hein? É delícia. Próximo não tá estrago. Só que é leve, né? Tu comprar uma barra que parece que não tá levantado, né? Não pode ser. Sem problema nenhum. Então, olha aí, essa foi a imagem que eu trouxe. A gente não tem que fazer exame. Ah, foi você? É. Tinha aquela lesão que eu falei ali, ó. Ele tinha uma corda na região cervical, né? Então, principalmente ele foi segurado ali, enfocado antes, ou estrangulado, melhor dizendo. E aí tem uma lesão aqui no queixo, né? Na região peritoneana. Professor, o que vocês fazem no nariz para minha Passa o nariz? alguma coisa? Dá uma mudada dele que ele já saiu engarrado. Ó, aqui foi a entrada de um tiro, aqui de outro e aqui de outro, tá vendo? Então, os três do lado direito. Amiga, só você que não consegue Cadê? Abrimos. Isso aqui a gente faz lá fora, né? Dá pra ver, né? O carro chega. Olha aí, as duas da bala, né? A do ouvido e as duas de cima. Ó, a bala. Aqui o Zé Torres, o técnico, ele fez uma incisão para tirar a pele inteira do rosto. Então ficou uma exposição aí, ó, do crânio, né? Dá pra ver todo o crânio aí, tirou a pele inteira do rosto. E olha aí, tem olho. Óbvio. Vem com óbvio. Olha que bichinho ali. Até Vocês já comeram pouco? É um pouco maior isso aí, ó. traz a pipoca, Parece chocolate quente todo. Esse aqui não estava tão fudido assim não. Por quê? Porque a gente vê o local onde o cheiro está, quando joga aquele produto químico, ele reduz muito o cheiro. Muito. Aí reduz o cheiro, os moscas não vêm tanto, fica mais tranquilo. Mas a gente vai, por exemplo, com o sentido do vento, né? Dependendo do vento, vai ficar, o cheiro bater e vai embora. Esse caso é um primeiro desordenado, né? Ele é dado mais longe. O que é isso aqui? Isso aí é a última camada aqui, né? A meninga. Dura mais. Vai tirar de gente como eu. Volta aquela lá. Não, só pode ter minha. Volta. Ele tinha Tinha.
Como é? Eu vou botar, peraí. Volta a outra, vai de outra. Essa daí ficou parecendo que você tem botado. Eu vi. Vê se ele tem Instagram. Pessoal, tinha família. Escuta, velho. Sabe também. Ó, ele tinha família, o pai dele foi lá e o pai dele já sabia que o filho estava envolvido no crime aí. Então o pai, ele fazia roubo de dinheiro. Ele roubava, não era dinheiro pouco não, ele roubava quantidade grande de dinheiro. Não, isso foi de uma casa, ele de uma casa e uma quadrilha, né? Aí a quadrilha que matou o cara. Entendeu? Aí foi achado no meio do mato. Mas como é que acha assim do nada? E como é que Era novo, devia ter uns 26, eu acho. 28. Professor, esse era qual? Não. Pessoal, quem achou o efizematoso feio, se prepara pro coletivo. Pessoal, vocês olhem vamos lá. Isso que eu mostrei até agora foi a fase enfisematória, também chamada de fase gasosa. Agora vai ser a fase colicoativa, que aí o corpo começa a se desfazer de fato. Tá? Essa é a falta do mouse. Olha lá. Essa árvore. Também vai pegar os árvores, né? Porque eles falam. Depois que morre. Legal. Eu trouxe minha câmera. Vou descer que caminho de você tá só precisando deixar mais limpando, cara. Beleza? Esqueletização é bem tranquilo. Esqueleto é mais tranquilo. Esse caso foi uma exumação que eu fiz lá no cemitério do Santo Antônio. É meu pé aqui, ó, na foto, né? E aí foi feita uma exumação para verificar qual era a causa da morte. O médico do João Paulo fez a DO e colocou como causa violenta, né? Foi um acidente de carro, de moto, não lembro agora. E fez a DO, e era competência do médico legista fazer. Aí tinha seguro, tinha outras coisas envolvidas. O juiz não aceitou e pediu para o INR fazer o exame. Aí a gente teve que fazer a exumação 7 anos depois da morte. Então, o esqueleto aparece aí no 3º ano, 5º ano, o corpo está todo esqueletizado já. Então, aonde? Então, a gente faz exumação para quê? Saber qual é a causa da morte, para saber DNA, ou então para recuperar a bala também. Então, eu fiz uma exumação que o professor viu esses dias. Eu botei aqui, então, tá contigo? Botei, né? Foi para recuperar a bala. Então, foi só isso que eu tive, recuperar a bala para comparar com outra pessoa. Nesse caso aí, tinha que confirmar que a causa da morte dele foi aquilo que o médico escreveu. E realmente foi. Ele tinha uma lesão ali no crânio e tinha uma fratura do platô isquial. Não, isso aqui é lá do caixão. Na verdade, isso aqui estava lá embaixo dele. Então a gente tirou o corpo inteiro, estava embaixo, e colocou em cima do jazigo do lado. Era Usou o outro todo como suporte. Hã? Usou o outro todo. Mas nem tem mais caixão lá. Não tinha madeira não. Tinha não. Foi. Por que esse plástico Já estava lá embaixo dele. Observe que tem flor ali, ó. Tem uma flor no corpo, tem pedaço da roupa. Aqui, ó, a cueca parece. Meia, né? A outra foto tem a meia ali, ó. Gostei muito desse instrumento, ó. Não precisa. Não, isso aqui é uma alteração que acontece no osso. Não é comum acontecer. Essa foto é do professor Reginaldo Franklin. É uma alteração do osso que acontece às vezes, depois que morre. Não tem explicação médica legal, não. Só aparece. Tá?
Parece coisa do mato. Parece. Ei, professor. Oi. Aquelas pessoas que morrem só vão ser feitas velório daqui a 30 dias. Como é que faz com o povo não ficar todo A da rainha Elizabeth. Não, mas a rainha é diferente. A rainha teve processo químico. Michael Jackson. 7 dias depois. Mas aí foi preso. 7 dias depois, o ML liberou o corpo dele. Aqui o pessoal, se tudo liberar em 10 horas, o pessoal tá lá. Cadê o corpo? Cadê o corpo? Vai liberar o corpo não? O pessoal não liga e vai liberar o corpo não? Eu falei, gente, Enquanto eu Estado, eu sou do Estado. Eu falei, eu não libero o corpo do ML, eu faço exame. Bolsonaro público é E aí, todo exame preguiçoso. de um dia, de 12 horas, de 10 horas também. Então, o corpo, ele é liberado depois que o exame é feito. Mas quem libera o corpo não sou eu. Se tem que for necessário para fazer o exame, a gente fica com o corpo. Nesses casos aí de 30 dias, se for achado depois desse tempo, aí geralmente é caixão fechado, né? Vai abrir o velório. Maceração, o que é? O negócio das crianças. É o aborto da. É o aborto. Ó, eu preciso de atenção aqui nesse conteúdo, viu, gente? Atenção, que do assunto que eu dei vai ser sexologia e basicamente isso daqui. Então, maceração é aquele bebê, geralmente maceração em contato com a água. Então, afogado ou aborto, tá? Afogado ou aborto. Eu vou colocar uma foto aqui que vocês vão se chocar. Porém, o bebê não sofreu, porque o bebê morreu dentro da barriga. E o que aparece aí na foto foi uma consequência da evolução da morte dele, como se fosse aqui fora. Só que lá dentro da barriga é uma maceração asséptica, tá? Não tem bactéria, tá? Então aí a gente vê um bebê que já tem pelo menos 3 semanas de morte. Pode tirar a foto essa. 3 semanas de morte. Isso aqui tem importância para o conteúdo da mais legal e para quem vai fazer GO também. Porque às vezes é um caso de litígio de erro médico. Então, se a mulher, a mãe, que está agindo de má fé, então eu não confio nas pessoas, viu? Vocês, está agindo de má fé, falando que o médico fez o BCF no plantão passado e o bebê estava bem e mandou embora, não tem mais nada, e aí você faz o aborto lá para retirar a criança que já está morta, no caso, e o bebê está assim, quer dizer que tem 3 semanas de morte já. Então a história da mãe não é verdadeira, né? Então, primeira semana de morte, vai ter flictena, aquelas bolhas. Bolhas no corpo. Tirou o bebê com bolha, tem 1 semana de morte já. Essas bolhas romperam e tem maior parte do corpo sem pele, mais ou menos como está aí, 2 semanas. Tá? 3 semanas, quase que o corpo inteiro sem pele, nessa cor avermelhada e às vezes roxo, e tem uma alteração no crânio. O crânio, ele fica com alteração da forma. Então o osso sobrepõe o outro. É por isso que ele está com o formato do crânio estranho ali. Tá? Oi. Primeira semana flictena, segunda semana sem pele e terceira semana isso tudo mais alteração no crânio. Tá. Só isso? Esse aí não tá na hora de Pelo tamanho e peso, faz uma estimativa de quantas semanas era para ter naquele peso. Eu não sei qual é o peso, não, essa foto ali. Não sei qual é o peso, qual. Geralmente chega a história. Chega. Então, outra coisa. Se fala que o bebê nasceu e respirou, fala que o bebê tem direito à herança, isso tudo, não vai ter direito, que foi uma morte entre outra. Então você já comprova aí que foi outra. Tá bom? A mulher não sente nada, não. Não sente nada, não recebe nada. Fenômenos conservadores. O que a gente tem mesmo? O que mais? Saponificação. Isso mesmo. Congelamento. Então, mumificação, o corpo fica com aspecto de múmia. O que precisa para ele ter um aspecto de múmia?
morrer e perder a umidade rápida. Perder a umidade rápida. Não ter. O que mais? Temperatura. Vento e calor. Isso mesmo. Então, local seco, ventilado e quente. Aonde que é seco, ventilado e quente e deserto? Pirâmides do Egito. Não é isso? Então, lembra do Egito? Lembra que tem muito o quê? Faixa, é mesmo. Lembra da pirâmide do Egito para lembrar de as condições que necessitam para a pessoa ficar em estado de múmia. Professor, isso acontece no Egito? Não. No Brasil acontece. A gente fez uma estimação ali no recanto não. Imagina essa data? Que o cadáver estava com aspecto de múmia. Né? Então acontece às vezes naturalmente. Fica em pelo, né? Fica assim, ó. Esse aqui, não, esse aqui é o do Egito. Lá eles usavam alguns produtos químicos, né, que a gente não sabe muito bem o que é, mas fizeram inclusive no computador como é que seria o corpo, né? Olha aí, ó, como é que seria o rosto. Interessante, né? Hã? Igualzinho, né? Nessa época já tinha delineado, né? Doida. Já tinha delineado. Legal. Cabelo que parece? Cabelo cresce? Tudo é isso pra mim. Cabelo e unha continua crescendo. Pode crescer um pouco, tá? Mas assim, a teoria da unha e do cabelo crescer, a da unha pode até ter um momentozinho às vezes depois da morte. Mas o do cabelo, a teoria é que não é que ele cresce, é que a pele desidrata e tem um aumento do volume. Então tu mede o cabelo quando a pessoa morreu, aí tu espera um pouquinho, mede de novo, ele vai estar maior. Mas porque o corpo ele entrou, na verdade, né? E aí sai o pelo. Então olha aí, ó, entre os fenômenos transformativos, conservadores, possíveis de ocorrer num cadáver, a mumificação geralmente requer que o corpo encontre-se em local seco, alta temperatura e bem ventilado. É essa, né? Letra A. É isso mesmo. Eu coloquei a foto ali do Tom Cruise, para quem não consegue lembrar da múmia, beleza? Letra A. Boa Questão de prova, né? Igualzinho, você podia. Podia ter essa, né? Aí bota no final, exceto. A do Forró da Poxa estava na prova, eu falei que ia cair. Vai fazer uma pergunta, colocar Exceto, né? Olha aí, ó, essa é uma múmia natural. Eu não lembro da idade nada, mas parece que tem 400 anos antes de Cristo, uma coisa assim. Olha como está perfeito, gente, de ver o corpo. Olha como o rosto fica bem conservado. Eles fizeram um estudo do estômago, inclusive, e viram qual foi a alimentação do corpo. Então era erva, carne de veado, de cervo, essas coisas, e alguns grãos lá que tinha. Isso aí eu também poderia falar, né? Porque naquela época não tinha outra coisa, né? Comer um McDonald's. É só fazer exaltação do ferro. Olha o rosto, olha o rosto. Legal. Eu acho que foi o João Cordeiro que viu, né? Possivelmente. Então veja que a face da morte é uma face serena, né? Não é aquela face de morte agônica que tem. É a morte, a face serena, assim, não tem sofrimento aparentemente. Assim como os outros fenômenos, gente, conservadores, eu consigo dizer facilmente aí a causa da morte. Eu consigo ver no corpo. Eu consigo dizer facilmente sobre a face daquela pessoa. Só que tem uma coisa que eu não consigo dizer: quanto tempo tem de morte. Tá bom? Isso aí fica difícil de dizer. Professor, o que passa na Não, nesse caso aqui foi natural. Ele perdeu o sangue, perdeu o líquido muito rápido. Um ambiente muito ventilado e seco. Naturalmente ficou uma múmia. E não existe a mosca. Não existe o quê? Mosca. Não, eu acho que a mosca foi inventada depois. Saponificação. O que precisa para ficar com saponificação?
Vai ser bem gordo. Também, né? É escuro, pardacento até. Então é o contrário da múmia. É ambiente úmido, vai ser, beleza? Ambiente frio. Não precisa ser frio não, mas pode estar aí meio que com temperatura um pouco mais baixa, né? E o que mais? Pouco ventilado. Então, sabão é feito assim. É a transformação da gordura em ácidos graxos. E aí aparece o sabor. Saponificação, de verdade. É verdade. Já pegamos casos aqui que uma parte do corpo estava saponificada. Geralmente pessoas que morrem perto de algum rio, algum lago, e tem uma lâmina d'água assim no corpo. Então o cara morre perto do rio, com água batendo nele, encostando. Geralmente a margem do rio, o solo é argiloso, né? Não é ardiloso não, ardiloso sou eu. Argiloso. E aí aquela solo argiloso, o solo contribui com que aconteça a saponificação. Então esse corpo aqui está inteiramente saponificado. Eu não consigo dizer quanto tempo tem de morte, mas veja que é fácil ver a feição do rosto e ver se tem lesão. É fácil ver. Aqui tem um cheiro muito forte, viu? Muito forte mesmo. Outra foto aí. Saponificação, né? O corpo fica se desfazendo, assim como o sabão, né? Agora o cheiro não é como o sabão, não. Comum, você falou aí, obesos? Você já achou um assim? Do corpo inteiro não, mas uma parte já do corpo. Né? Uma parte esqueleto e outra parte saponificada. Então, obeso, sexo feminino e criança são os grupos aí que tem maior quantidade de gordura no corpo, por isso que é mais fácil ter. Esse é o que eu gostei. Curso de criança, vem de sabão. Caraca, tem um curso amanhã, né? Também, a gente vai ficar de manhã. Deixa eu estourar todo mundo, né? Beleza? Saponificação. Seguindo, calcificação. O exemplo mais comum é o chamado litopédio, a criança de pedra, certo? Olha aí o exemplo, entre outra. Né? A criança vai sendo substituída por cálcio. Ela já está morta, né? Não acontece a maceração, como naquele caso, mas tem uma grande quantidade de cálcio que vai deixando a criança como se fosse uma pedra mesmo. Foi esse caso aqui, a mulher ficou 40 anos com a criança no abdômen. E não sentiu? Não, ela sabia que estava grávida, só que ela estava com medo da cirurgia. Por causa do conta dele, estava com medo da cirurgia, aí não foi fazer a cirurgia, o corpo absorveu ali a criança, ela não morreu, não teve nenhuma reação inflamatória nem nada, foi lá em Bogotá. Não teve reação inflamatória, não teve nada, o corpo absorveu depósito de cálcio e topédio. O mesmo caso daquele menino, então? Depois ela tirou. O mesmo caso daquele cara, daquele rapaz que tinha uma massa no abdômen e foi ver. É o hemogênio, né? Exatamente. Não sei. Porque as pessoas nascerem, Teoricamente não é crime, Terceira né? vez, mano. Crime é fazer uma ponta. A gente filma. ele tava bem e ela tirou. Tipo, é a terceira vez, já tô tentando. Ela tinha 4 anos, faz uma cirurgia agora. Mas ela não vai ter isso, então ela tinha 44 anos. Curiosos. Aí esse é da Polônia. Aí teve vaccinação, teve o mais Mas deu alguma coisa nela pra ela resolver tirar? Não sei se teve alguma complicação, ou foi roxado, não sei se. É só introduzindo, então. Tudo bem. Tá bom? Congelamento. Aliás, purificação antes, né? A purificação vai aparecer quando? Onde? Depósito de zinco. Então, o caixão que é feito de zinco tem uma reação química com o corpo e fica com um aspecto de. Eu gosto de fazer comparação com comida, né? Vocês sabem disso.
Então fica com a... Vou falar outra coisa, tá? Vou mudar. Fica parecendo Uruca. Doido, professor? Igual quando o senhor faz leitão, não tem? Faz leitão assado inteiro? Desse jeito aí. Parece mesmo. Diferente da múmia, aqui é muito parecido com a múmia, só que aqui, lá é seco, aqui é úmido, o corpo fica úmido. Se tirar o caixão, vocês vão ver um chorumezinho assim embaixo dele, gostoso, né? Então, caixão de zinco, tá? Só pra lembrar. João Pedro, por que tem uma janela no caixão? Não sei. Só pra dar um adeus. Pra gente dar o Pra gente ver o rostinho. É porque a pessoa tem, como um colega meu fala, tem a gastronofobia a lugares fechados, né? Tem Lara. Aquele vídeo que eu te mandei hoje. Vai tirar foto, pessoal. É tipo, vai ter uns melhores assentos pra ter uma janela? E por que o caixão tem... Por que a tampa do caixão tem tranca se o cara tá morto? O quê? Por que a tampa do caixão tem tranca? Aquela tranca se o cara tá morto? Ei, amigo, se eu te contar o porquê... Várias crianças velhas têm no contato. Tem gente que mexe. Hoje ela tem um vídeo, né? Gente, eu sou mulher. Tem algo. Tá sem áudio? Meu carro? Puxa, coloca. Assim é hoje. Não, mas minha apresentação tá dando 10 minutos. Vou ter que acelerar muito. Vídeos variados. Só pra ver o pulso, 1 minuto. Tem que só que ensinar. Não, aí eles estão postando muito, que eles querem que você vá falando. Pergunta pra ela, eu vou ter que ficar 1 minuto onde eu posso ensinar. A única coisa que daí foi expressão natural. Eu nem vou fazer, só vou falar. Congelamento na carne, como é que para? Isso aqui vai Cara, é alguma coisa no projetor, ele tá suportando o vídeo. Aí, professor, deixa eu... Deixa eu Gente, não sou eu, não, gente. Ele tá sendo Vou deixar assim. O que é mais interessante nessa história toda é a reconstrução de um passado muito distante proporcionado pelo encontro dessa múmia. Segundo Jean Delaine, historiador e professor do Colégio de Defensa, Ozzy foi encontrado por acaso durante uma caminhada do casal alemão Erika e Helmut Simon pela montanha Similon, sendo que os arqueólogos dataram a idade da múmia em 5.000 anos. Já que os vestígios vegetais encontrados nos equipamentos do homem indicaram que ele havia vivido entre os anos de 3.300 e 3.100 a.C. A conservação do corpo em baixas temperaturas possibilitou saber que era um homem que tinha entre 40 e 50 anos quando morreu. Detentor de cabelos crespos e castanhos, cultivava ainda uma barba. Esse conhecimento foi obtido com os pelos encontrados em suas roupas e objetos. Tinha tatuagens que adornavam os pontos dolorosos de seu corpo, causado por uma terceira artrose. Essas marcas feitas com carvão podem indicar um conhecimento do corpo semelhante ao da acupuntura chinesa, já que as marcas estão em locais que também são indicados pelo este ramo da medicina oriental. Foram encontrados ainda objetos que poderiam apresentar detalhes das condições de vida dos seres humanos durante o Neolítico. Rossi vestia roupas feitas de pele de cabra, veado e urso, ostentando na cintura uma bolsa de couro, onde foi encontrada uma raspadilha, uma broca, uma lâmina de sílex. Para quem não sabe, uma lâmina de sílex é uma rocha utilizada para a fabricação de instrumentos. Uma agulha de osso, um amolador de pedra e alguns fungos, possivelmente utilizados para fins medicinais. As armas que
que ele tinha esse poder era um arco completo de 1,8 metros de comprimento e com as flechas também em mau estado de conservação. Ozzy possui ainda um instrumento para retalhar animais, tendões de pássaros e alguns pedaços de galhadas de veados, que foram interpretados pelos arqueólogos como possível matéria-prima para a construção de projéteis para as flechas. De coletas de vestígios de cetato digestivo, foi possível indicar que ele se alimentava de trigo possivelmente moído, utilizado como farinha para a produção de pão e outras plantas. Restos em seu intestino indicam que se alimentou também de carne de animais, como veado vermelho e cabra montanhesa alpina. Fungos foram encontrados em seu intestino, o que pode indicar a utilização desses seres vivos na conservação de alguns alimentos. Alguns artistas holandeses usaram os resultados de uma varredura em 3D no esqueleto do homem do gelo para recriar sua cópia tão real. Inicialmente, os cientistas acreditavam que os olhos de Otis eram azuis. Estudos recentes de DNA afirmam que os olhos eram castanhos. Mas quem é este homem? As hipóteses levantadas aqui poderia ser um prospector em busca de cobre, um xamã solitário das fortificadas. As causas de sua morte podem ter sido frio, a ocorrência de um ferimento de flecha no ombro, ou ainda fugir de uma tempestade. Não é possível saber precisamente as condições de vida de Otis. Mas o que realmente interessa é que seu corpo, que hoje se encontra no Museu do Homem de Gelo, localizado em Bolzano, na Itália, levanta muitas dúvidas. Mas também aponta vários caminhos de estudo para se conhecer os estilos de vida de nossos antigos antepassados. Essa alma tá muito boa. Então é isso, aí tá a foto dele, né? Achou o bigode. Colocou em maldição. O bigode. Não tem bigode. Fizeram isso aí no Brasil. O ser humano mais antigo aqui do Brasil. Foi achar uma mulher. Colocar no Google, você vai achar. É uma mulher que viveu mais antigo aqui nessa região do Brasil. Colocaram a rosto dela lá e criaram várias coisas. Eles colocaram a maldição de Otis ali porque a pessoa que achou o corpo foi achado assim, né? Aquela posição. Esquerda. E aí, a pessoa que achou o corpo estava caminhando lá e achou sem querer. Ele foi caminhar sozinho depois na região e sumiu. A esposa procurou, ele foi achado na mesma posição que o Otis. Horas depois morto. Sério. Depois de propósito. Depois, a equipe médica foi até o local verificar o que aconteceu lá com ele na época. O médico foi para um evento para falar sobre o caso. O Otis morreu num acidente de carro. O outro ajudante descobriu que tinha um câncer no cérebro e morreu. Não pula, professor. O outro. Os alunos que assistiram aqui ano passado. Mentira. Mas o cara, o guia, isso é real, de colocar no Google, eles não vê. O guia que levou a equipe até o local que o Otis estava, e quem tirou foto? Cara, do nada. Ele estava com uma equipe de várias pessoas, meses depois lá, deu uma avalanche lá, só ele morreu. Um monte de gente, só ele caiu no penhasco lá. O guia. Já tem filme, já você? Não, vamos fazer. Pode fazer? Faz dinheiro, ó. Tem. Ganha dinheiro não é bom, não. É igual a maldição de Sutankâmon. Ah, mas não. É aquele lá. Aquela múmia é ele. Todo mundo morreu. Um ponto dela do saco, só morreu o homem, né? Morreu o homem, o que estava andando e achou o corpo. A velha e a mulher. Só morreu o homem. Os dois se encontraram. O da múmia que tinha a mulher e o homem. Ali, recriado. Porque a Mariana salvou. Eu não coloquei uma foto do homem, né? Só a mulher. Pessoal, aqui está o resumo dos fenômenos cadavélicos, tá? Isso aí, gente, é só para lembrar. Você tem que saber mais aprofundado sobre os casos, tá? É uma boa pergunta de prova, valendo 3 pontos. Faça um mapa mental, né? Dos fenômenos cadavélicos. Parece que passa na
Pois é, por isso eu falo trabalho mesmo. Escreva sinceramente cada um deles. Aí Não, você escreve só um pouquinho. Só um pouquinho. Aí, Dá pra saber o que tá falando. Congelamento. Aí coloca assim, a parte zero. Só. Só para vocês verem no livro, aqui ó, o conservador, ele traz mais dois aqui ó. O fóssil, que é para quando tem erupção, né, essas coisas, erupção de lava, aí o corpo vira fóssil, e o outro que é cabeça reduzida, que é uma tribo aqui da Colômbia e da Amazônia, que mata a pessoa, o inimigo, arranca a cabeça, retira os ossos pelo nariz e pela boca do crânio, ferve uma água lá num negócio de ervas e a cabeça reduz. Aí eles penduram aqui no peito. E fica como se fosse um colar. E cabeça reduzida. Isso é legal, né? Perde a temperatura dela aí. Vou chamar. Tá bem? E, mano, isso aqui agradece ao bigode, tá? Pode agradecer o bigode. Pessoal, na próxima aula, a gente... Vou já colocar aqui o slide para vocês tirarem foto. É a linha do tempo, tá? Quer tirar a foto aí? O que vai acontecer? Na próxima aula, a gente finaliza isso aqui e faz um resumo antes da prova rapidinho. O que acontece? Semana que vem eu vou estar viajando. Então, semana que vem não tem aula. Então, só na próxima, tá? Antes da prova. O Rogério já na porta. Já? Entrei para não entrar. Ah não, a gente tem que entrar mais 10 minutos. Igual agora, é 4 horas. Alguém se lembra dele? Pode ir. Muito obrigada. Bigode. Vai, Diego. Amanda Braga. Presente. Amanda Nofre. Ana Beatriz. Andressa. Ana Luísa. Ana Carla. Desculpa, Ana Luísa Carla. A Luísa faltou, calma. Carolina. Cecília. Clara. Presente. Manuel. Fernanda. Flávio. Gabriela. Outra Gabriela. Everton. Ícaro. Isabela. Ivo. Isabel. João Pedro. João Vitor. Joyce.